Amados, abramos agora a palavra do nosso Senhor em Romanos, capítulo 8. Esse mês tem sido o mês da retomada das exposições que foram suspendidas em razão da suspensão dos cultos, pelo motivo que os irmãos já sabem. E agora nós vamos ter a alegria de voltarmos ao livro de Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, e nós vamos seguir exatamente onde nós paramos. Na última exposição de Romanos, nós paramos no versículo 25, então agora nós seguiremos a partir do versículo 26. Hoje, irmãos, será 26 e 27, Romanos 8, versículos 26 e 27. Diz assim, queridos, a palavra do Senhor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque conhece a vontade de Deus, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém e amém. Oremos, irmãos, mais uma vez pedindo a bênção do Senhor. Dá uma regulada. O agudo, tá? Deus bendito, nós oramos a Ti, Senhor, clamando a Tua misericórdia, a Tua graça. Nós hoje, Senhor, à noite, na Tua palavra veremos com relação à obra do Espírito Santo, Senhor. E é por esse mesmo Espírito que nós veremos hoje, que nós clamamos que o Senhor fale e opere em nosso coração. Que esse mesmo Espírito, Senhor, abra os nossos olhos para que entendamos a Tua lei e a Tua palavra, Senhor. Que esse mesmo Espírito nos faça amar e viver o que nós aprenderemos hoje. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, lembro-me que certa vez na reunião de oração, eu trouxe aos irmãos uma ilustração sobre a relação da oração com os crentes. Tão logo, irmãos, um bebê nasce, um dos primeiros sinais de que a vida nele é que ele chora, né? É até uma imagem retratada muito em filmes, em todo tipo de coisa, ver o bebê chorando logo após o parto, e aí todo mundo fica aliviado porque o bebê está bem. Então o choro, o respirar é o sinal de que o bebê está vivo. E esse, irmãos, é a mesma relação do crente com a oração. Tão logo o crente nasce de novo, a oração é o sinal de que há vida nesse crente. Você olha para Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo convertido pelo Senhor, quando você vai encontrar o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele estava fazendo ele estava orando. Ao mesmo tempo, irmãos, que esse é um sinal de vida, assim também como uma criança, ela não nasce sabendo falar, mas ela precisa ser ensinada a falar. Enquanto ela está aprendendo a falar, às vezes ela não fala coisa com coisa, às vezes fala coisas tolas, às vezes fala com uma série de erros gramaticais. Ela está aprendendo a falar. Assim também, irmãos, é o crente com relação à oração. Nós não sabemos orar. É o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui, irmãos. E como é uma retomada, queridos, da exposição de Romanos, eu preciso só lembrar aos irmãos o que é que está acontecendo aqui, ou o que é que o apóstolo Paulo tem ensinado aqui para nós, irmãos, na epístola de Roma, aos romanos. Nós lembramos, irmãos, que o apóstolo Paulo, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele escreve a epístola aos romanos com 3 propósitos. Apresentar-se como apóstolo aos gentios, os romanos não o conheciam ainda. Consequentemente, apresentar o seu evangelho, o evangelho que ele pregava, com o objetivo e o desejo de ter o apoio deles para realizar uma missão na Espanha. O apóstolo Paulo queria pregar o evangelho na Espanha, e no meio do caminho estava Roma. Então ele pede o apoio de Roma para isso, e ele aproveita então e trata de um problema que existia nas igrejas do primeiro século, que era a desavença entre judeus e gentios. Judeus e gentios. E assim, irmãos, o apóstolo Paulo, nessa epístola, ele expõe o evangelho e expõe, na segunda parte da epístola, como que o evangelho afeta a nossa vida, a vida cristã baseada no evangelho. E se nós pudéssemos resumir, irmãos, essa epístola, embora a epístola aos Romanos seja lembrada pela justificação pela fé, embora a epístola aos Romanos seja lembrada por muitos pontos, o ponto central de toda ela, irmãos, é o apóstolo Paulo nos mostrando que por causa do pecado, a glória do nome do Senhor foi desonrado. E o evangelho é Deus restaurando a honra da glória do seu nome.
Como é que o apóstolo Paulo nos mostra isso, irmãos? Lembremos do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo, irmãos, nos argumenta, primeiro, que todos os homens, judeus e gentios, os que tiveram a revelação especial e os que não tiveram a revelação especial, crianças e velhos, homens e mulheres, todos são pecadores diante de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. São textos que estão nesse trecho. O apóstolo Paulo, então, deixa claramente: ninguém pode se apresentar diante do Senhor. E então ele nos mostra, irmãos, no capítulo 4, 5 e 6, ou especificamente final do capítulo 3, 4 e 5, qual é a solução para esse problema, esse miserável problema. E o apóstolo Paulo nos apresenta a justificação pela fé somente. Ou seja, é por meio da fé que os homens recebem imputados sobre si a justiça de Cristo e são aceitos diante de Deus por causa de Cristo. E a partir do capítulo 6, irmãos, o apóstolo Paulo passa a tratar sobre essa nova vida daqueles que antes mereciam a condenação e agora vão viver caminhando com Deus. O capítulo 6 nos mostra a imagem da escravidão. Antes de Cristo, vocês eram escravos do pecado, agora vocês são escravos da justiça. Antes vocês serviam ao pecado como um servo, serve a um senhor. Agora os seus membros devem servir a Deus como um servo, um escravo, serve ao seu senhor. E então, irmãos, no capítulo 7, nós vimos uma descrição do que poderíamos dizer o que costuma ser a vida do crente. A luta e a angústia por causa do pecado. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quando eu intento bem, o mal do meu pecado, do pecado remanescente, ainda opera em mim. E aí o apóstolo Paulo termina o capítulo 7 com uma angústia, uma esperança. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. E então, irmãos, no capítulo 8, que nós estamos gastando muito tempo no capítulo 8, pela riqueza de detalhes que há nesse capítulo, o apóstolo Paulo nos mostra qual é, então, o poder para a santificação. Como é que nós temos força para lutarmos contra esse homem interior que está em nós, esse velho homem, contra o pecado remanescente? De onde nós temos poder? Então, ele passa a nos apresentar, irmãos, a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo como sendo fundamental para duas coisas: para a santificação e para a certeza e segurança de salvação. Nós vimos, irmãos, no capítulo 8, muitos detalhes sobre a obra do Espírito Santo, que nós não vamos poder entrar em detalhes novamente, mas dentre elas nós vimos que o Espírito Santo nos capacita e nos faz obedecer à lei. Depois que o Espírito Santo subjuga a nossa natureza caída, depois que o Espírito Santo nos adota e nos traz a certeza dessa adoção, e depois que esse Espírito Santo, ele nos traz a esperança, a garantia e o antegozo da eternidade no meio das aflições. É o Espírito Santo quem socorre os crentes no meio das aflições. E agora, irmãos, o apóstolo Paulo continuará falando da obra de santificação do Espírito Santo na vida do crente, apelando para a dependência do crente do Espírito Santo no tocante à oração. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina 3 coisas nesses 2 versículos sobre isso. A primeira, o fato em si mesmo, o Espírito Santo nos socorre em nossas orações. A segunda, por que é que ele nos socorre? E a terceira, como é esse socorro, ou o que é esse socorro? Então são essas 3 coisas que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, irmãos. Vejamos o versículo 26 novamente, por favor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo começa dizendo também o Espírito semelhantemente. Aí você pode perguntar assim, como assim também semelhantemente? Qual o ponto aqui do que Paulo está tratando, irmãos? Quando ele fala assim, também semelhantemente. O que é que ele vinha falando? Ele vinha falando, irmãos, e aqui ele nos mostra com ênfase disso, o seu esforço em mostrar a obra do Espírito Santo no crente. O seu esforço é esse. E ele vem falando sobre isso. Então ele fala assim, também tem mais uma obra
que o Espírito Santo faz. A última obra que ele falou foi a obra de dar certeza de salvação. Quem é que dá a certeza e a segurança de salvação ao crente? O apóstolo Paulo falou, o Espírito. O Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E agora aí ele vai falar. E aí ele falou sobre as tribulações, mesmo sendo filhos de Deus, nós não estamos isentos das tribulações e dos sofrimentos, antes que esse Espírito nos consola, dando-nos a esperança da vida eterna. E semelhantemente, esse mesmo Espírito que fez tudo isso que eu acabei de descrever, o apóstolo Paulo fala, ele faz algo mais. Ele nos assiste ainda em mais uma coisa. Ele nos assiste na oração. O apóstolo Paulo fala aqui, irmãos, ele nos assiste em nossa fraqueza, né? Em nossa fraqueza. E aí ele explica logo em seguida que fraqueza é essa? Porque não sabemos orar. Então a fraqueza que o apóstolo Paulo está se referindo aqui é a debilidade no tocante à oração. No tocante à oração, e nós veremos com mais cuidado à frente. Depois, irmãos, o apóstolo Paulo vai falar o porquê desse socorro e como esse socorro. Mas aqui, irmãos, nós já temos algumas questões práticas para a nossa vida, queridos. Primeiro, irmãos, John Knox, o pai do presbiterianismo na Escócia, ele corretamente disse em seu tratado sobre a oração o seguinte: sem o Espírito de Deus nos apoiando em nossas fraquezas, poderosamente intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, não há esperança de que desejemos algo que esteja de acordo com a vontade de Deus. Sem o Espírito não há esperança de que nós desejemos algo que esteja de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, e esse é o grande ponto desse ensino que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Essa é a coisa que você precisa sair daqui sabendo. O que é que o apóstolo Paulo está fazendo aqui conosco, irmãos? O apóstolo Paulo está querendo nos dar esperança e consolo. Esperança e consolo. Se vocês não tivessem o Espírito, vocês não têm esperança de ser ouvidos pelo Senhor. Mas porque vocês têm o Espírito, no meio desse contexto que eu acabei de falar, da tribulação, das provações, das angústias, vocês têm um consolo, uma esperança. O Espírito assiste vocês, ele ajuda vocês, ele socorre vocês, porque vocês são fracos. E esse, irmãos, é a maior aplicação: esperança e consolo. E aqui, irmãos, diretamente isso afeta o seguinte: primeiro, a nossa profissão de fé. O apóstolo Paulo, irmãos, apresenta aqui o Espírito Santo como uma pessoa da divindade. O Espírito é Deus. E aí vem a consequência, irmãos. Ora, se o Espírito é Deus e ele nos socorre na oração, se você não crê e confessa e confia na Trindade, na divindade do Espírito, você não pode orar. Você não pode orar. Sem o Espírito, irmãos, é impossível haver uma oração autêntica. Eu vou repetir. Se uma pessoa não tiver o Espírito e não crer que Ele é Deus, é impossível uma oração autêntica. É impossível, irmãos. A oração em si mesma, queridos, é um exercício trinitário. Nós oramos ao Pai, como nós vimos, pela mediação do Filho, no auxílio do Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo nos coloca a maior obra do Espírito na oração, é nos assistir. A inspiração do Espírito, irmãos, ou a assistência do Espírito é tão essencial às nossas orações quanto a mediação de Cristo. Ouse alguém se apresentar diante de Deus em oração sem ser pela mediação de Cristo. É certo que ele não será aceito. Ainda, ouse o mesmo se apresentar diante de Deus sem o auxílio do Espírito. É certo que ele não será aceito, irmãos. Nós só podemos nos aproximar do Pai por intermédio do Deus Filho e no auxílio do Espírito Santo. E aí vem a segunda questão, irmãos. Esse Espírito que testifica a filiação do homem é o Espírito que nos assiste. Veja, o apóstolo Paulo, irmãos, falou, veja por favor o versículo 16 do capítulo 8. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que Espírito é esse que nos auxilia na oração? É o mesmo Espírito que testifica a filiação. Qual é a questão aqui, irmãos? Esse Espírito, ou melhor, esse testemunho desse Espírito e o auxílio desse Espírito são inseparáveis, irmãos. Ele auxilia os filhos na oração, assim como ele só testifica aos filhos na oração. Portanto, se você não é filho, você não tem o auxílio do Espírito.
Se você não é filho de Deus, por meio de Cristo, as suas orações não são ouvidas. Ou mais precisamente, as suas orações não são orações a Deus, são insultos, porque você despreza Cristo, você despreza o Espírito. Mas se você é filho, saiba, apesar e a despeito de toda a nossa imperfeição, de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas orações imperfeitas, elas chegam a Deus. É o mesmo Espírito. E isso é o nosso consolo, irmãos. Terceiro, toda e qualquer altivez para orar, irmãos, insulto ao Espírito, além de uma tolice da nossa parte, queridos. O apóstolo Paulo fala claramente, irmãos. Veja, e algumas pessoas ficam ofendidas, né? Quando você fala assim, você não sabe fazer tal coisa. O apóstolo Paulo, ele fala claramente, vocês não sabem orar. Nós, ele diz, nós não sabemos orar como convém. Ora, alguém que não sabe orar como convém, se aproximar da oração com altivez, é tolice. É tolice, irmãos. O apóstolo Paulo diz, irmãos, que nós precisamos e devemos ser assistidos e instruídos e procurar aprender como orar. Mas nessa atual condição, irmãos, nessa carne que nós estamos, nós sempre não saberemos como orar. E o interessante aqui, irmãos, é que quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, o mais excelente crente, o mais versado em teologia. Um apóstolo está dizendo, nós não sabemos orar como convém, para nos lembrar que nós devemos buscar continuamente o auxílio do Espírito Santo, para nos colocar no devido lugar, para que nós não nos aproximemos diante de Deus com altivez. Vocês não sabem orar. Nós não sabemos orar, o apóstolo Paulo diz. Quarto, queridos, quarta aplicação nesse primeiro momento. Igualmente, todo e qualquer receio de orar, irmãos, é um insulto ao Espírito. Tal assistência, queridos, nos comunica profunda e forte consolação para nos encorajar a oração. Nós não podemos desprezar, irmãos, a oração sem desprezar o próprio Espírito. Veja, você é convertido, que é você não ora ao Senhor, a sua oração privada. É você ficar, eu não sei como orar. Realmente, você não sabe orar. Mas há alguém que Deus providenciou para lhe assistir, para lhe socorrer. E desprezar isso, irmãos, é desprezar a obra do Espírito, queridos. Na verdade, irmãos, no contexto, essa obra do Espírito foi posta exatamente para que nós evitemos de falar, Senhor, eu não sei. Você não sabe, mas está aqui. Eu dei aquele que vai te auxiliar. Eu dei aquele que vai tornar as tuas fracas orações em orações que cheguem ao céu. Porque, irmãos, se dependesse de nós mesmos, as nossas orações não passariam desse teto, nem desse teto mais baixo. Mas porque elas vêm pelo auxílio do Espírito, irmãos, elas chegam até o trono da graça do Senhor. Elas são aceitas, elas são recebidas. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, nos apresenta o Espírito que é suficientemente capaz de vencer as nossas dificuldades. E então, irmãos, ele nos apresenta o segundo ponto aqui. Por que ele nos socorre? Esse é o fato. Ele nos socorre em nossas fraquezas, porque nós não, nas nossas fraquezas, que é a oração. Agora, por que é que ele tem que nos socorrer? E esse porquê aqui, irmãos, está dividido em dois aspectos no texto. O primeiro diz respeito à nossa fraqueza, à nossa natureza, e o segundo diz respeito à natureza do Espírito. Por que ele nos socorre? Primeiro, por algo em nós, e segundo, por algo nele. Essa é a razão do socorro do Espírito. Veja, irmãos, o versículo 26, por favor, a parte B. Semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Esse é o ponto aqui, irmãos. Nós somos fracos, queridos. E a palavra aqui que o apóstolo Paulo usa para fraqueza, irmãos, ou fraco, fraqueza, ela também é traduzida em muitos outros textos do Novo Testamento como enfermidade. O apóstolo Paulo, irmãos, ele usa essa mesma palavra em Romanos capítulo 6 para falar sobre as limitações humanas. Em suma, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo com a fraqueza é vocês são incapazes
Vocês são inválidos para fazer isso. Nós somos assim. Nós somos assim. E veja, irmãos, ela é colocada dessa forma para nos lembrar que são muitas as nossas fraquezas e que em todas elas nós precisamos buscar o auxílio do Espírito e desprezarmos a presunção e a soberba. Ele explicitamente diz que fraqueza é essa. Nós não sabemos orar como convém. E aqui vem uma questão importante, irmãos. Aquele que pensa que orar é apenas articular algumas palavras, ou quem sabe orar com palavras rebuscadas é o que ora corretamente, se engana, irmãos. Porque não há um só debaixo do sol que saiba orar como convém. Oração, irmãos, é a coisa mais básica do nosso relacionamento com Deus. É a coisa mais básica do nosso relacionamento com Deus. A oração, irmãos, ao lado da palavra, é a coisa mais básica do culto. Metade do culto é a palavra, outra metade é a oração. Quer seja oração falada, quer seja oração cantada. É nós nos dirigindo a Deus. A coisa mais básica. O básico do básico, irmãos, o apóstolo Paulo fala, nós não sabemos. Nós não sabemos. Nem falar partindo de nós mesmos, irmãos, nós sabemos. Isso, queridos, como já falei, é para nos colocar em nosso devido lugar. Isso é para tirar toda a altivez de nós, irmãos. E isso é razão suficiente para a assistência do Espírito Santo. Sobre não saber orar, irmãos, nós temos aqui pelo menos duas coisas. Que é a matéria da oração, ou o que nós oramos. Isso aqui é um ponto. E a segunda, irmãos, é pelo qual o ato da oração em si mesmo, né? Na maneira como nós oramos. E aqui, irmãos, a nossa enfermidade, a nossa fraqueza é grande, que ela abarca as duas coisas. Nós muitas vezes não oramos o que devidamente, oramos por coisas que nós não deveríamos orar, oramos também como indevidamente, com palavras indevidas, com motivações indevidas, com uma série de coisas, irmãos, que mostram escancaradamente a nossa fraqueza. E por que Deus faz isso, irmãos? Deus faz isso para que o seu nome seja mais glorificado, até mesmo na oração. Deus faz isso, irmãos, para colocar de lado o nosso orgulho. Então vem mais uma aplicação, queridos. Deixemos de lado o nosso orgulho. Saber, irmãos, que a grande razão de nós necessitarmos do socorro do Espírito Santo é a nossa fraqueza, coloca-nos em nosso lugar. Algumas pessoas, irmãos, elas pensam assim: fulano e cicrano, né, são homens de oração, poderosos em oração, né? Alguém pode pensar assim. Aí a própria pessoa, ela começa a pensar isso de si mesma. Eu sou um homem poderoso em oração, sou uma mulher de oração. Então, se você mandar oração para mim, minha oração sem dúvida vai chegar lá. Orgulho, vaidade. Ele fala que nós não sabemos orar, para que nós não sejamos arrogantes, mas nos colocarmos com humildade na presença de Deus. Segundo, queridos, os cristãos têm no presente muitas enfermidades e eles são em si mesmos, irmãos, completamente fracos. É o que nós podemos dizer, o que nós somos, fracos. Mas o Espírito Santo que habita no coração dos crentes, irmãos, o Espírito que habita no seu coração, ele é forte. Ele traz consolação suficiente. Nós somos fracos, irmãos, e nossas tribulações são grandes. Verdade? Verdade. Mas nós temos um Espírito muito mais forte. Muito mais forte, irmãos. Embora sejamos fracos, e cada parte em nós mostra essa fraqueza, a tal ponto, irmãos, que nós, por nós mesmos, estamos quase sempre prestes a cair, a suficiente proteção do Espírito Santo para nos sustentar, nos soerguer e nos auxiliar na oração, irmãos. Terceiro, queridos, nós não sabemos orar como convém e nós precisamos ser orados ser ensinados para orar. E aqui, queridos, vem um ponto importante, é desse texto também que é tirado a doutrina que nos ensina, que nós temos ensinado para a igreja, que é o princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto, irmãos, mostra exatamente isso. Vocês não sabem orar, vocês não sabem cultuar. Você não pode pensar que você vai se aproximar diante de Deus com as suas invenções, com as ideias legais da sua cultura. Você precisa sentar e ouvir Deus falando: é assim que você tem que orar a mim no culto. É assim que você tem que cultuar.
Vocês não sabem orar, irmãos. Pode ser dito de outra forma. Vocês não sabem adorar a Deus. Vocês não sabem se relacionar com Deus. O meio do relacionamento, que é a oração, vocês não sabem. E isso, irmãos, é um argumento em favor do princípio regulador do culto, que nos diz que nós só fazemos no culto aquilo que Deus ordena, ensinando-nos. Ele ensina-nos a adorar. E aqui vem um grande ponto, irmãos. Quer ver uma expressão clara do auxílio do Espírito Santo na adoração? Quando nós cantamos os salmos. Quem foi que inspirou os salmos? O Espírito. Quando nós cantamos os salmos, nós estamos cantando as palavras do Espírito. Nós não precisamos ficar com a dúvida, será que essa expressão aqui é teologicamente correta? Será que essa expressão aqui está... Não, é a palavra do Espírito. É uma forma direta de Ele nos auxiliar na oração e no culto, irmãos. Grande, queridos, grande a tolice de se opor ao princípio regulador, porque quem se opõe a isso, se opõe a essa verdade clara. Nós não sabemos como orar, irmãos. Precisamos ser ensinados, precisamos que o Espírito nos auxilie. E ao entender isso, irmãos, afugentamos toda e qualquer ideia de que podemos incluir no culto qualquer coisa que seja inventado, ou qualquer coisa que a tradição venha trazido. Por que vocês fazem isso no culto? Não, porque os meus pais faziam isso, porque sempre foi assim. E se você quer ser presbiteriano de verdade, você tem que ouvir a tradição do Brasil. Não é esse o princípio do culto, mas eu ensino a vocês. Vocês fazem porque minha palavra diz. Quarto, queridos, e veja, irmãos, se o Paulo está falando isso dos crentes, o apóstolo Paulo está falando isso dos crentes e aos crentes, nós não sabemos orar como convém, irmão, quanto mais aqueles que não possuem Espírito, que não são filhos de Deus, irmãos, que não colocam sua fé, sua confiança apenas em Cristo, queridos, quanto mais os descrentes. Pior situação está a estes que não creem em Cristo e não têm o Espírito. E de fato, irmãos, de fato, é verdade que muitos incrédulos ou em falsas religiões ou em romanismo que for, eles tentam orar a Deus. Bem como muitos, queridos, que se aproximam do Senhor de forma odiosa. Mas aqui é a verdade, queridos, é que todos que se aproximam diante de Deus, sem ser por meio de Cristo e sem ser confiados no auxílio do Espírito, zombam de Deus, irmãos. Não há meio caminho. Não há atalhos para o trono de Deus, irmãos. É Cristo e o auxílio do Espírito. Mas o apóstolo Paulo também nos apresenta, irmãos, a natureza do Espírito como sendo o porquê de nós orarmos, nós necessitarmos da sua assistência. Veja o versículo 26 ainda, a parte C, finalzinha, e o versículo 27. O mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Agora veja o versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Qual é o argumento aqui do apóstolo Paulo, irmãos? É que o Espírito Santo sonda os corações e o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Ora, abram por favor 1 João, por 1 João. Qual é a questão que está por trás aqui, irmãos, do que o apóstolo Paulo está falando? Abra 1 João, capítulo 5. Versículo 14. O apóstolo diz, irmãos, o apóstolo João: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Nossa confiança é, se nós orarmos segundo a sua vontade, nós seremos aceitos. Nós seremos ouvidos. E se somos ouvidos, nós teremos a resposta das nossas orações. Percebe? Orar segundo a vontade de Deus é um fator fundamental para sermos aceitos na sua presença, irmãos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nós não conhecemos, irmãos, né? Nós somos deficientes tanto quanto a vontade revelada de Deus. Nós estamos sempre precisando aprender ou sermos relembrados. E muitas vezes, mesmo sabendo, nós não oramos em conformidade com ela. Quanto também somos deficientes com relação à vontade oculta de Deus. Essa é que nós somos mesmos. Nós não sabemos qual a vontade oculta do Senhor, dos seus decretos.
mas o Espírito Santo sabe. Foi o argumento, irmãos. Por favor, abra em 1 Coríntios. Por favor, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 até o final do capítulo, ele diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que está no homem? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos é dado gratuitamente. Veja, irmãos, o ponto que o apóstolo Paulo está falando é: o Espírito de Deus é aquele que conhece a vontade de Deus. É aquele que inspirou a palavra que é a vontade revelada de Deus. De trás para frente, frente para trás, irmãos, o Espírito Santo é que conhece plenamente a vontade de Deus. E se nós, para sermos aceitos, temos de orar segundo a vontade de Deus, aí o Senhor fala: então eu lhes envio aquele que vai lhes auxiliar nas orações. Aquele que vai lhes auxiliar nas orações. Assim, irmãos, o Espírito Santo foi a pessoa da Trindade designada para nos auxiliar, pois sem tal auxílio, sem esse nosso auxiliador, que tem de ser como ele é, nós jamais seremos aceitos. Nós jamais seremos aceitos. E o que é que isso nos mostra, queridos, na prática? Primeiro, irmãos, os que clamam pelo auxílio de santos e anjos cometem uma séria blasfêmia. E nós já mostramos várias vezes aos irmãos como que essa blasfêmia é feita contra Cristo. Agora está diante de nós a blasfêmia é feita contra o Espírito Santo. Ninguém pode nos auxiliar na oração se não for o Espírito Santo, irmãos. Nenhum anjo, nenhum homem, irmão nosso, glorificado, a quem querem chamar de santos, conhece a mente de Deus e pode nos auxiliar em oração. Somente o Espírito, irmãos. E estes, então, quando buscam o auxílio dos santos, dos anjos e qualquer outros, dão a outros a glória e a obra que pertence ao Espírito Santo somente. E então condenam a si mesmos de que jamais serão ouvidos por Deus. Condenam a si mesmos nesse sentido, irmãos. Segundo, irmãos, veja, querido, veja diante dos seus olhos a graça e a misericórdia de nós termos tão sublime auxiliador. Foi designado para nós, irmãos, um auxiliador mais do que eficiente para socorrer nossas fraquezas. O Senhor, irmãos, poderia fazer, obviamente que Ele não faria isso pelo seu ser bom de Pai, mas imagine, eu já dei Cristo, agora corram atrás. Mas Ele não simplesmente dá Cristo mediador, Ele vem com aquele auxiliador que vai pegar a nossa mão e vai nos conduzir na oração, porque até nisso está aqui pavimentada a estrada para vocês. Venham! Se nós não tivéssemos o Espírito, nós não iríamos. Nós não iríamos. Veja então, querido, a graça e a misericórdia de tão sublime auxiliador. E sejamos gratos por isso, irmãos. E oremos ao Senhor agradecendo por esse auxiliador. Terceiro, queridos, é indispensável orar com a assistência do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, da intercessão do Espírito Santo, senão o nome de Deus não será glorificado na oração. Como um puritano presbiteriano chamado Christopher Love, um charameu, ele disse: se nós não temos a assistência do Espírito Santo, jamais encontraremos aceitação diante dele. Todos os pedidos que não são pelo auxílio do Espírito, nada são senão sopros da carne, coisas que Deus não considera. Mas aqueles que têm o auxílio do Espírito, então tem a sua oração chegada, levada diante de Deus. Agora, veja que coisa maravilhosa, irmãos. Até na oração, tudo aponta para a só lhe deu glória. Do início, meio e fim. É a Deus que nós oramos, porque Ele vem até nós. É pela mediação do Deus Filho e pelo auxílio do Deus Espírito. Do início ao fim, Deus
sendo glorificado na oração, irmãos. E por último, queridos, nesse segundo ponto, veja mais um encorajamento. O fato de Deus nos ouvir quando nós oramos através de seu Espírito é uma notável razão para nós sermos fortalecidos na confiança nesse Deus. Ele nos encoraja pessoalmente, estando conosco. Ele está pessoalmente, intimamente familiarizado com nossas orações, como se fossem os próprios pensamentos, e leva-os diante do Senhor. Mas o último ponto, irmãos, que o apóstolo Paulo nos ensina, e talvez esse seja o ponto que ficou na sua cabeça o tempo todo. Como é que se dá esse socorro? O que é esse socorro efetivamente? Como é que ele ocorre? Né? Já que nós não sabemos orar, tão grande é a nossa perfeição, como é que ocorre esse socorro, irmãos? Ou o que é esse socorro? Primeiro, queridos, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para socorro, ela significa que o Espírito, o mesmo Espírito, ele toma parte em levar o fardo que debilita a nossa fraqueza, irmãos, e aumenta a nossa debilidade. Então ele vai e nos fornece socorro. Há uma imagem que certo puritano usou. Imagine você que a oração fosse levantar um pesado tronco, e você se agacha para pegar esse tronco, e você tenta levantar e você não consegue, tão pesado ele é, pela sua fraqueza. Então o Espírito Santo é aquele que vai na outra ponta, ou até mais do que na outra ponta, no meio do tronco, levanta ele para você e você vai levando. Como certa vez os homens chegaram para descarregar o tampão da mesa ali do gabinete, aí foi 3 homens fortes e eu vi lá do lado, carregando. Eu estava levando, mas tinham mais outros 3 homens fortes levando efetivamente aquele tampão. Ele sustenta, ele leva o que nós não podemos levar. Ainda, irmãos, esse mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aqui, irmãos, vem o aspecto da intercessão, é o ponto aqui do como. Thomas Goodwin, irmãos, ele explica da seguinte forma: quando você ora, é o Espírito que incita as suas orações e faz intercessão por você em seu coração. Intercessão essa que é a evidência e o eco da intercessão de Cristo. O autor aos Hebreus fala assim, que Cristo vive para interceder pelos seus, eternamente intercedendo pelos seus. Aí o apóstolo Paulo fala, o Espírito Santo intercede por nós. Qual a imagem que Deus está colocando diante de nós, irmãos? Nós temos um intercessor nos céus e nós temos um intercessor na terra. Nós temos aquele que está diante do trono de Deus, assentado à destra de Deus Pai, e aquele que habita em nós. Intercessão nos céus, intercessão na terra, para nos encorajar, nos trazer esperança e confiança de que seremos aceitos na oração. E esses gemidos inexprimíveis, irmãos, eles não significam, como alguns querem falar assim, o auxílio do Espírito e orar com gemidos inexprimíveis é orar com línguas que são ininteligíveis por ninguém. Não é esse o ponto. Não é que o crente está orando com gemidos inexprimíveis, mas é o Espírito que intercede por nós, ele com gemidos inexprimíveis. E aqui a ideia é simplesmente, irmãos, não são palavras que não podem ser entendidas, mas são palavras que não podem, ou melhor, não são gemidos que não podem nem ser expressos em palavras. É algo tão profundo que não pode nem ser expresso em palavras. É o que o apóstolo Paulo está falando. E terceiro, queridos, sobre como e o que é esse auxílio. Ele fala, porque segundo, veja o versículo 27, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E essa é a grande questão, irmãos. Para sermos ouvidos, nossas orações devem estar de conformidade com a vontade de Deus, como já falamos. Por isso, devemos rogar a Deus que ele nos envie o seu Espírito, para que ele conforme os nossos corações à sua vontade. Caso o nosso desejo seja que ele aceite a nós mesmos. E aqui já vem um como, irmãos. Como é que o Espírito faz isso? Como é que o Espírito nos auxilia na oração? É quando ele conforma o nosso coração à vontade de Deus. Quando uma pessoa chega de uma forma birrenta diante de Deus e quer que aquilo seja feito, que aquilo seja dado. Uma pessoa chega assim, Deus, eu determino que o Senhor faça tal coisa. A pessoa já está mostrando que ela não está orando com o auxílio do Espírito. E alguns falam assim, isso que é o Espírito. Alguns falam assim, isso que é espiritual. Não, é exatamente o contrário. A pessoa que ora com o auxílio do Espírito Santo, ela tem do Espírito a conformação do seu coração à vontade de Deus. Ela não está preocupada e desejosa simplesmente em ter a sua vontade atendida.
como uma criança birrenta que fala, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não, ele quer se conformar a Deus. E o Espírito auxilia dessa forma, irmãos, conformando nosso coração à vontade dele. Na prática, então, irmãos, primeiro, veja, ele auxilia-nos na oração, inspirando em nós orações com as suas próprias, como se fosse, que são próprias para nos achegarmos a Deus. E segundo, ele afeta de tal forma os nossos corações que estas orações, pelo seu favor, penetram o céu até o Senhor, irmãos. Orar com auxílio ou com socorro ou ajuda do Espírito, irmãos, certamente não quer dizer que o Espírito ora por nós, mas que o Espírito está agindo em nós, em nossa mente, em nosso coração, dando-nos desejo, dando-nos ousadia para orar, nos faz lamentar, irmãos, quando nós somos pressionados pelas provações. É o Espírito que sopra, como se nós fôssemos um barco à vela, conduzindo-nos para perto de Deus. E aí, irmãos, vem um ponto do auxílio básico e fundamental. O nosso coração e a nossa carne, irmãos, são indispostos a toda e qualquer obra da piedade. E quando se trata de oração, irmãos, é a coisa que mais está marcada na nossa vida. Quando pensa assim, o que é que você precisa melhorar na sua caminhada com o Senhor? Você fala assim, é porque eu oro pouco. Veja a evidência da nossa fraqueza. Nossa carne é indisposta. Então, irmãos, o auxílio do Espírito vem agindo e trabalhando nos filhos de Deus, incitando-nos em nós até a vontade de orar. Veja, queridos, se dependesse de nós, não é que tem oração que vem da sua vontade, tem oração que vem da vontade do Espírito, não. Se dependesse de nós não oraríamos. Se dependesse de nós não viríamos cultuar a Deus. Preferiríamos qualquer outra coisa. Mas por que nós oramos? Porque o Espírito Santo nos auxilia até nisso, incitando-nos à oração. No que depende de nós, irmãos, de nossa carne, nós desprezaríamos a oração e tudo o que a envolve. No que dependesse das provações e de nossa reação não piedosa a elas, irmãos, nós sucumbiríamos. No que depende de nossa disposição, somos inconstantes e muitas vezes ficamos sem vontade de orar. Ou seja, até nisso, até quando nós oramos, na verdade nós somos levados a orar. Nós somos levados a orar. Devemos ver o Espírito Santo, então, operando em nós. Ainda, irmãos, o Espírito Santo também nos auxilia, queridos, ensinando-nos a palavra. Toda a palavra de Deus é útil para nos ensinar a orar. Nós temos a oração do Senhor, nós temos diversas orações na Escritura Sagrada, nós temos textos como esse que nos mostram o que é que está por trás da oração, para que nós nos aproximemos dela, crendo corretamente no que ela é. A palavra nos ensina a orar. Como é que o Espírito nos auxilia? Ele entregou a palavra. Ele ilumina nosso entendimento para nós entendermos a palavra. Ele ensina-nos, pelo ministério da palavra, como nós devemos orar. A ajuda, irmãos, que o Espírito Santo dá ao crente, ou a nós, é um tipo de ajuda para a pessoa, como eu falei, que carrega um tronco em uma ponta e a outra ajuda para que ele não carregue sozinho. A nossa alma, irmãos, está carregada e puxada muitas vezes de muitas fraquezas para baixo. Muitas vezes nós ficamos inertes, nós sentimos sem nenhuma força para orar. Provavelmente você já deve ter se sentindo assim, sem uma força nem para gemer, sem força para dirigir nenhuma palavra a Deus. É aí, irmãos, que nós precisamos clamar: Senhor, me socorre. Me socorre. Jeremias Burros, irmão, certa vez falou: o Espírito vem e se une a nós para nos ajudar, lembrando que devemos colocar em prática a força que nós recebemos dele. Por isso, quando nós formos orar, temos de olhar com os olhos da fé para o Espírito de Deus, aquele que foi designado pelo Pai e pelo Filho, para esse ofício de ajudar os seus pobres filhos, que nem orar sabem. Aqui, irmãos, é outra forma daquilo que Cristo fala assim: vocês sem mim nada podem fazer. E o Espírito Santo pode falar: vocês sem mim nada podem orar. Nada podem orar. Ou, irmãos, também disse assim: o auxílio do Espírito Santo consiste também em escrever em nós orações, ou seja, ele incita de tal forma as orações que nos coloca quase que o que nós devemos orar de forma agradável ao Senhor. O Espírito da santificação
nos ajuda a desempenhar todos os nossos deveres, exaltando as faculdades da alma para o desempenho espiritual de seus respectivos ofícios. Ele vai santificando cada parte do nosso ser, para que nós oremos a Ele de uma forma devida. O Espírito Santo, irmãos, capacita e ensina o crente a orar de duas formas, então. Primeiro, Ele faz isso ao nos conceder uma percepção especial da palavra de Deus, do seu pacto, do que Ele nos ensina. E segundo, Ele nos capacita a orar. Ele faz-nos orar ao criar e suscitar em nós desejos que decorrem de uma conversão verdadeira. Por isso, Martin Lloyd Jones até dizia, irmãos, quando você sentir vontade de orar, não deixe para depois. Quando surgir no seu coração, quem quer orar, não deixe para depois. E nós fazemos muito isso, irmãos. A gente está aqui, aí vem um negócio no coração assim, para orar, para se colocar diante do Senhor. Aí você está ocupado e fala assim, não, depois eu faço isso. Depois, a morbidão vem, a letargia vem. Diante dessa realidade, irmãos, Thomas Vincent, ele destaca, nós não podemos, de nós mesmos, orar de modo aceitável a Deus, sem o Espírito de Deus para ajudar nossas fraquezas e para nos ensinar em todas as coisas, o que e como orar. Por isso, irmãos, sejamos gratos ao Senhor e louvemos ao nosso Deus pelo Deus Espírito que Ele nos providenciou para a oração. Não apenas o Deus Filho como mediador, mas o Deus Espírito como auxiliador. E encerro então com a pergunta 182 do nosso Catecismo Maior, que diz: como o Espírito nos ajuda a orar? A resposta é: nós não sabemos orar como convém. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, por nos capacitar a entender por quem, pelo que e como devemos orar, operando e despertando em nossos corações, embora não em todas as pessoas, nem em todos os tempos, nem na mesma medida, aquelas apreensões, afeições e graças que são necessárias para a correta execução desse dever. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvemos ao nosso Deus por esse auxiliador. Oremos. Senhor Deus, nós somos fracos, Senhor, e não há nada em nós que seja forte. A nossa carne é fraca, nossa alma é fraca, os nossos afetos, Senhor, a nossa razão, tudo em nós é fraco, Senhor. Isso claramente se manifesta na oração. Tu claramente falaste, Senhor, que nós não sabemos orar como convém. Porém, Senhor, bendito seja o Senhor, que nos providenciou tamanho auxílio, Pai. Não simplesmente nos apontando uma direção, mas enviando ao nosso coração que aquele que habita em nós, habita na Tua igreja, e que socorre-nos nessa fraqueza, Senhor. Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor, Deus Trino, por Tua obra em nosso favor, até mesmo na continuação dela, que é a comunhão contigo na oração, Pai. Bendito seja o Senhor, Deus Espírito. Socorre em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Dá-nos humildade, Senhor, para que nós nos coloquemos diante de Ti, da forma que Te agrada, Senhor. Ensina-nos na Tua palavra. Desperta em nós os desejos, os anseios, os afetos, as graças, o conhecimento necessário, Senhor, para orarmos a Ti de forma agradável. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.